Olá, amados, tudo bem? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos. Professora Alessandra, para mais um encontro com os senhores aí que estão preparadíssimos para a nossa aula. O que será que nós vamos ter hoje, hein? Olha, vamos trabalhar coesão e coerência. Eita, Lelê! Vocês são coerentes? O que é ser coerente? Quando eu falo em coerência, em coesão, a sua fala é coerente? O que será que esse termo nos traz? Então, vamos lá para a nossa aula 52.1, né? Coesão e coerência, trabalhando com pronomes como elementos de coesão. Mas não esquecendo que a gente sempre traz um texto de introdução. Aqui, um fragmento da obra As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. Então, olha lá. Foi publicada inicialmente em 1866 em forma de folhetim e só no ano seguinte apareceria em livro. Seu caráter moralizador e a religiosidade que perpassa por todo o romance, a bondade capaz de chegar a extremos quase incríveis de sacrifício pessoal, são alguns dos ingredientes que transformaram em muito pouco tempo o autor desconhecido em sucesso nacional. A calma da cidade do interior, Ovar, Portugal, e a observação da vida simples das pessoas da aldeia propiciaram o aparecimento desse romance que, algum tempo depois, se tornaria um dos mais famosos em Portugal. Os capítulos são tipicamente folhetinescos, unidades narrativas com peripécias e final em suspensão. É um romance que está cheio de ironias bem-humoradas, tornando-o, apesar do moralismo intencional, uma leitura mais agradável. Como costuma acontecer com escritores românticos, Júlio Diniz também vê o mundo com as lentes do maniqueísmo. Assim, assenta sua obra em um jogo contínuo de oposições. Entre as principais destacam-se a cidade, o campo, a modernidade, a tradição, o desejo, o amor. Então, aqui um trechinho, né, das Pupilas do Senhor Reitor. Então, a temática da aula, coesão e coerência, pronomes como os elementos de coesão. Aqui nós temos o quê? Você é um bom leitor? Para ser um bom leitor, o que é necessário? A gente tem a bagagem do mundo, nós temos o conhecimento prévio, né? Assim? Então, assim, aqui, esta imagem já diz tudo. Onde esta pessoa está? Onde? Que local? Qual é a visão que vocês têm? É uma pessoa leitora pela imagem? Isso que é para passar para vocês, é para dizer que é para ser um bom leitor, é necessário você fazer bastante, estar por dentro das atualidades, não é isso? Acompanhar nas redes sociais, conversar com as pessoas mais experientes, através de livros também você consegue, né, adquirir novos conhecimentos, vai ampliar o seu vocabulário. O que mais que a gente pode falar sobre essa questão da bagagem do mundo? E aí, pessoal, é legal vocês compreenderem assim, quando nós falamos em bagagem de mundo, você ter aquele conhecimento, por exemplo, o que você faz nas horas vagas? Você tem aquele momento de descanso? Ah, professor, eu faço uma leitura, eu acompanho o jornal, eu leio os artigos, eu assisto séries, e aí você traz uma bagagem de conhecimento. E se você não faz nada, não leio nada, só faço atividade na escola mesmo e pronto? Será que há uma diferença entre um e outro? Na hora da sua produção. Quando nós falamos, esta é a diferença, bagagem de mundo. Se você faz todos esses pontos aqui, você lê, acompanha os jornais, os noticiários, né? Acompanha as redes sociais, documentários. Os documentários, você consegue ter um repertório aí bem recheado na sua produção. Então, atenção! A escrita de texto requer praticidade, conhecimento prévio do assunto abordado e, sobretudo, técnicas. Então, essas técnicas
como a professora Alessandra acabou de falar, que se você adquire, você é uma pessoa atualizada, você é uma entrosada com a tecnologia, ou você gosta de série, até série, filme, eu gosto de ir ao cinema, você pode também fazer um repertório fazendo uso, né, de alguma cena que passou no cinema. É claro, citando filme, né? Você que vai criar a sua técnica, porque você vai usar argumentos com propriedades. Intencionalidade. Ela exige do produtor a construção de um discurso coerente e coeso, informar, convencer, pedir e etc. Né? Então, qual é a minha intenção quando eu vou escrever? O meu discurso ele precisa ser claro e coerente, tanto na fala, que você consegue ali fazer algum concerto, né? Mas na escrita, principalmente, uma vez escrito, a tua escrita ela tem que ser clara. Qual é a tua intenção? Aceitabilidade, né? Dá-se quanto à expectativa de que o recebedor, né, tenha acesso a um texto coerente e coeso. Será que você quis transmitir a mensagem, o outro que vai fazer a sua correção, entendeu? Será que você foi coerente? Será que houve uma boa aceitação? Será que o seu pensamento não ficou confuso? Isso, aí nós temos também, pessoal, a situacionalidade. Ela diz respeito à adequação do texto à situação sociocomunicativos, responsável pela pertinência e a relevância do texto. O que eu tenho ali para colocar que realmente é pertinente à minha escrita? Porque às vezes você vai escrever sobre algo, aí você foge totalmente daquilo que você quer repassar, percebem? Então, quando fala responsável pela pertinência e a relevância do texto com o assunto que você quer escrever. A intertextualidade. O texto deve interagir com outros textos. Quais são os outros textos? Lá, sempre numa redação, quando na dissertação argumentativa, sempre tem uns textos, né, que dão apoio a você. Por mais, professor, eu não sei falar determinado assunto. Amadinho, você pega aquele texto, você pode fazer o quê? Parafrasear. Exatamente. Não é escrever do jeito que está lá. Você vai usar outros vocabulários. Pode usar sinônimo, pode usar antônimo. É importante, né, fazer um diálogo, né, uma conversa com outro texto, a intertextualidade. Beleza? Vamos que vamos. A coesão, regências verbais e nominais e a semântica, né, o significado aí das palavras. A coesão é manter todos os itens ligados entre si, para que não haja problemas no entendimento da mensagem. Tem a ver com o uso correto das regências verbais e nominais. É a ligação harmoniosa entre os parágrafos. Então, como você vai escrever, tem que ter uma harmonia, tem que ter uma ligação entre uma palavra e outra, qual o significado dela, para que não haja duplicidade de sentido, certo? E aí nós temos a estrutura, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Todos esses elementos aqui eles trabalham com conectivos para que você possa fazer o texto ser claro e entendido para quem vai ler. Exatamente. Você tem que saber qual é o conectivo que introduz, que faz uma apresentação, qual é o conectivo que você vai usar para desenvolver, para dar uma sequência, qual é o conectivo que você vai usar para o desfecho, né? Para a sua conclusão, para finalizar o parágrafo de conclusão. Então, por isso que fala essa questão da regência verbal, se você emprega corretamente, né? Faz o uso, né, se o verbo pede ou não pede uma preposição, se você usou o termo adequado para determinado verbo, a regência nominal, se você fez a sequência, né, do uso da preposição correto, se o sentido da palavra você usou corretamente também.
Coerência. Tem a ver menos com a gramática, lá a coesão tem a ver mais com a gramática, né? E a coerência, né, menos. E mais com a semântica. O texto deve ser mantido na mesma linha de raciocínio lógico, não deve se contradizer, a não ser que o faça de propósito com um objetivo. Então, quando falo da questão da coesão, mais a questão gramatical. Se falar da coerência, mais a questão semântica. O elemento relacionado à lógica interna de um texto, isto é, o assunto abordado, tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. E é isso que a professora Márcia colocou, ele precisa estar ligado, porque se você perde a lógica, você não usa os conectivos adequados, ele vai simplesmente se perder naquilo que você quer repassar. Mecanismo para a construção de um texto. É importante ressaltarmos que o uso adequado dos conectivos. A coesão textual, mecanismo de estruturação do texto, presente dois movimentos essenciais, a retrospecção e a prospecção. O que é isso? É quando você vai fazer um comentário que já foi citado anterior ou quando você vai citar algo ainda. Por isso tem essa questão de retrospecção e prospecção. Quase que não sai, mas vamos lá. Construção de frases. Quando no nível das frases, observa aqui, tá? A articulação se dá mediante o uso de pronomes, os quais fazem referência a elementos antes proferidos, bem como das conjunções, uma vez que essas estabelecem distintas relações entre as orações, podendo ser, e aí nós temos aqui os elementos, né? Causalidade, temporalidade, a oposição, a consequência, condição, conclusão, entre outros aspectos. E aí, quando nós trabalhamos com as conjunções, você consegue dar esta ideia, por exemplo, de oposição, você tem lá a conjunção que vai te auxiliar. Quando você trabalha com a consequência, principalmente lá a conclusão. Então isso fica claro no seu texto, quando você vai construir as frases. Exato. Estão pegando aí? Então segura, amado. Então nós temos aqui mais outra, né? Falando sobre o quê, né? Sem coerência e sem coesão. Ó, aqui não vai aparecer nem coerência nem coesão. Presta só atenção. O barranco desaba. Fiz as tarefas. Ai! Quantas aves na cabeça? Aviões despejam bombas. Caviar na boca de mendigo. E aí? Por essas frases aqui, com essas frases, né? Você percebe que aqui no sem nexo não tem coerência. Tem algum sentido? Não tem sentido, né? Por mais que a pessoa... O barranco desaba, sim, mas a outra... Fiz as tarefas? Pois é, o que um, né, vai estar ligado ao outro? E aí quando alguém fala assim, olha, você está sendo totalmente incoerente. Aquilo que você está falando não faz nexo, não tem sentido, não tem ligação. Então quando nós falamos aqui em coesão e coerência... É isso, a professora Márcia fez a leitura. Leu um trechinho, depois leu o outro. Já vai mudando. Será que eles têm uma ligação? É coerente? Então é isso que é importante você perceber. Quando falamos em coerência, tem que estar harmonizado. Um tem que dar sequência ao outro, que não é o caso que foi lido aqui, para que vocês percebam. Um vai estar ligado e o outro totalmente sem sentido. E quando ele fala sem coesão, cadê? Para ter coesão é necessário elementos coesivos, são os conectivos. Quais são os conectivos que a gente usa dentro de um texto? As conjunções. Isso, vocês lembram das conjunções? Quando eu tenho de explicação, eu tenho lá as conjunções de, que mais? Conclusão, as adversativas, todas elas servem para este momento. Eu vou escrever. Aí eu escrevo, vai chegar um momento, pessoal, que eu vou precisar concluir. Qual é o meu elemento que eu vou utilizar ali para dar uma ideia de conclusão? Percebem essa necessidade?
Então é aqui que entra a questão, nossa, o seu texto ele é coerente, ele está com os elementos que realmente nos dá o entendimento que ele tem, um início, um meio e um fim. Porque não perdeu o sentido, tá certo? Exato. Por isso que fica coerente. Vamos dando sequência então aqui de olho na tela, mais exemplos para vocês. Agora tem coerência, mas não tem coesão. Vamos ver então. A noite caminha silenciosamente. Os moradores cansados deitam-se. Os policiais partem para a ignota ronda. O medo toma conta dos infelizes. Os ladrões iniciam seu trabalho. Talita experimenta a saia. Então tem sentido, mas o que faltou? Faltou conectivo para ligar os termos. Certo? Mais aqui para vocês. Agora a coerência é o modo pelo qual os componentes do universo textual, ou seja, os conceitos e relações subtendidos ao texto de superfície são mutuamente acessíveis e relevantes entre si. Aqui nós temos uma charge e vocês vão prestar atenção sobre essa questão da coerência, tá? E logo no título tem assim, TV digital ou analógica. Preste atenção, amadinho. Para mim, tanto faz. O importante é o conteúdo. Tem coerência? E aí? Tem coesão? Que coerência é essa dessa questão? O que está subentendido aqui? Ó, nós temos uma família observando o quê? Vocês conhecem esse tipo de máquina que assa frango? A televisão de cachorro. De cachorro? Tá? Entendeu? Olha só, então aqui essa questão, a família está observando como se fosse uma televisão, né? Aí fala assim, TV digital analógica. Para mim, tanto faz, o importante é o conteúdo. Mas qual é o conteúdo que está ali, ó? Qual é a coerência para você? Que eles estão com fome, né? Eles estão precisando, na verdade, de alimentação. Tem sentido? Tem sentido sim, né? O importante é o conteúdo. O que está lá assando? Frango. Frangos, não é mesmo? Ele não quer saber se vai ser digital ou não. Para ele, o importante é o conteúdo. Entenderam essa questão da coerência? É uma forma de vocês compreenderem melhor o que a gente está falando aqui, pessoal. Então, vamos que vamos. Mais outra aqui. Conectivos no texto. O que nós temos? A coesão textual depende do uso adequado dos conectivos, né? Que são elementos responsáveis pelo encadeamento lógico das ideias de um texto, quando você vai utilizar as conjunções dentro do seu texto. E você quer dar um segmento, mas já pensou se a cada frase você colocasse um ponto? E aí, será que ele ficaria, né, aquele texto harmonioso? Mas se você utiliza o e, o mas, no entanto, entretanto, porém, o texto lhe dá uma outra ideia. Então, aqui essa imagem de estudo, você tem maior cuidado, exatamente, muito cuidado na hora que você for fazer o seu texto. Porque dependendo, né, do uso do conectivo, né, inadequado, não haverá uma progressão textual, tá certo? Para você progredir, você tem que ter cuidado na hora da escolha, certinho? E vamos ver aqui no quadro, né, dos conectivos. Nós temos aqui as conjunções, que você já conhece. Ó, nós temos aqui para dar ideia de adição. Eu vou usar, claro, conjunção aditivas, né? Aí aqui eu tenho as conjunções e, nem ou não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Olha aqui o exemplo. A sua pesquisa é clara e objetiva. Então, tá somando, né? Ó, clara e objetiva. Isso. Aí nós temos também as adversativas. Essas adversativas, pessoal, elas nos dão uma ideia de oposição e contraste. Quais que nós podemos utilizar? Quais são as mais frequentes, né? Nós temos mas, porém,
todavia, contudo, entretanto, no entanto. E aí, vejam o exemplo. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Olha a utilização dela. Alternativas. Ó, vai dar ideia de separação, né? Da ideia de alternância ou exclusão, tá certo? Nós temos aqui ou, ora, já, quer, seja, talvez. No exemplo, ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Olha só, vem alguém, vem cá, Fernando, vem escolher seu presente. Fala, agora, senão você não vou te dar mais presente. Aí você fica, ou escolho agora, ou fico sem presente. Tá certo? Isso. E aí nós temos também, pessoal, as conclusivas, que o próprio nome já nos traz uma ideia de conclusão. Você foi lá, escreveu, falou, pontuou, disse o que queria, mas você precisa concluir. E aí no teu parágrafo você pode utilizar as seguintes conjunções aqui. Logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Fechou uma ideia, você utiliza as conjunções. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Você fechou uma ideia. Explicativa. Ó, explicação, justificativa, né? Ó, quais são as conjunções? Que, porque, pois, mas só que esse pois vai ser antes do verbo e por quanto. Não demore que o filme já vai começar. Então já está explicando, se ele demorar ele vai acabar perdendo o filme, beleza? Então vocês podem substituir por qualquer uma conjunção explicativa que encaixa aqui neste exemplo. Isso, e nós temos mais alguma observação. Observe o uso das conjunções no exemplo abaixo. Embora Marcelo tenha saído de casa com certa antecedência, chegou atrasada ao estádio para assistir ao jogo que definiria os finalistas do campeonato, porque o trânsito estava congestionado. Então, aqui você já percebe o uso dos conectivos, né? O embora dá uma ideia de concessão, não é mesmo? Aí você vai vendo. Aí vem a explicação, aí vem também a justificativa. Cada um conectivo que foi usado vai dando a ideia. Por isso que fala, embora uma concessão, por mais que ele tenha saído cedo de casa, né? Ele chegou atrasado, então é uma concessão. O uso das conjunções no exemplo abaixo. Ó, repete, sim, né? O mesmo aqui. E olha só. A conjunção embora tem a função de introduzir uma oração que encerra uma ideia de concessão, pois, apesar de ter saído de casa com certa antecedência, acabou, né, se atrasando. O pronome relativo que, né, tem como objetivo retomar o substantivo o jogo da oração. A conjunção porque inicia uma oração que exprime uma causa, né? Porque o trânsito estava congestionado. Não chegou a tempo para assistir ao jogo. Qual foi a causa? O trânsito congestionado. Tem aquela questão de causa e consequência. Observe as frases. Nós temos as primeiras aqui. Tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso de alguém que me ensine. Vontade tem, mas precisa de alguém para ensinar. Tudo bem. Atenção, primeiro ano. Na primeira oração apresentada, o termo mas estabelece uma ligação entre duas orações. Tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso de alguém que me ensine. Então, aqui a primeira, e aí nós temos a segunda. Exato. E vamos que vamos. Representando tais recursos, refiguram-se as conjunções, os pronomes e os advérbios. Como demonstra os termos destacados. Vamos lá, vamos lembrar. Os pronomes pode acompanhar, pode substituir o nome. E que os advérbios são aquelas palavras invariáveis
que vão dar uma ideia de circunstância. Então, vocês vão prestar atenção aqui no exemplo. A vida nos reserva grandes surpresas, algumas boas, outras ruins. Nesse confronto, é preciso que estejamos aptos a enfrentar os obstáculos, como também nos deleitarmos diante dos momentos felizes. A próxima, ele foi ao supermercado para comprar bolo e pratinhos de plástico. Então, observando aí, ó, aparecendo conjunção, o elemento, Aí. ligando. Vamos lá. Então, na segunda oração, o termo e está ligando dois termos da mesma função, que é o objeto direto, né? Aquele que completa o sentido do verbo. Então, eu tenho aí bolo e pratinhos de plástico. Certo? Vamos. E aí, pessoal, nós temos aqui sem coerência e com coesão. João vai à padaria. O balcão é feito de madeira. A madeira foi extraída da floresta amazônica. A Amazônia é pura riqueza natural. Isso dá status a qualquer um. Também há status em ser poeta. A psicologia estuda esse fenômeno. O que vocês observaram? O texto não tem sentido, mas fez o uso adequado dos conectivos, tá? Ele só não tem coerência, né? Não teve sentido, mas usou corretamente os elementos conectivos, né? Houve nexo, houve conexão. Belezinha? Vamos que vamos. Coerência interna, pessoal. Compatibilidade de sentido entre as partes que compõem o texto. O dinheiro não é tudo, mas é 100%. Falcão. Os Jogos do Santos no Campeonato Nacional serão realizados na Vila Belmiro, desde que nosso campo tenha boas condições físicas. Dirigente do Santo. Santo, né? Então tem sentido, né? Uma coerência interna. Coerência no nível sintático semântico. Agora, aqui para vocês, preste atenção. Olha. Foi uma foto, aí preste atenção para ver se tem coerência ou não, se tem sentido ou não. Olha, um casal, olha só, uma certa experiência de longas datas e diz assim: e aí, gatinha, vamos dar um rolê? Sai fora, maluco. Não tá vendo que tô de bode? E aí, amadinho? Façam os senhores, façam uma análise agora, dá aquele momento, né? Aquele momento de interação, aí vocês vão analisar quais elementos aqui nós temos, a coerência, a coesão, será que a fala tem sentido? Com a combinação? E aí? É isso aí com vocês. Agora, roubei porque subjaz em minha alma, ou seja, em minha alma, uma vontade incontrolável, tá ligado? E aí, gatinha? E aí? Então, o que nós estávamos falando aqui? Coerência no nível sintático e semântico, né? Aí você vai, com certeza você dá, eita, professora, mas isso aí não condiz com a realidade. Por quê? Aí tudo tem uma justificativa. Você vai dizer por este motivo, a fala não tem um sentido, né? Um sentido, né? Aí com os personagens. Linguagem, essa linguagem de quem? E o segundo exemplo, né? Roubei porque subjaz em minha alma uma vontade incontrolável, tá ligado? O que é isso? Será que é um meliante? Ó, leitor. Culto, né? Aí agora vamos lá para mais um, amado. Coerência no nível de linguagem. Vamos lá. Coerência narrativa. Compatibilidade de sentido entre os elementos que compõem a narrativa. Personagem, tempo, espaço e o que os cerca. Aí nós temos aqui, ó, em Ouro Preto, Josibaldo trina todos os dias. Correndo como louco, passa pelos transeuntes. Como um foguete, Josibaldo é conhecido como perna de aço, meu pai.
Esse anônimo atleta consegue correr 60 quilômetros em um só dia. Detalhe, toma cerveja todas as noites. Nosso herói nasceu no dia 3 de março de 1902 e é de signo de peixe. Então, houve uma coerência, houve uma sequência temporal, né, dos fatos. tá certo? E tem, como é narrativa, ele está contando um fato, beleza? Agora, a coerência argumentativa. O texto obedece a uma progressão lógica e quando os argumentos sustentam a tese do enunciador. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Do núcleo familiar ao convívio em sociedade, é o Estado, contudo, responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Então, vocês viram aí que não perdeu o sentido, não houve uma fuga. Então, houve uma coerência argumentativa, né? Apoiou a sua tese, defendeu. Agora, a coerência temporal, quando se respeita a progressão temporal dos fatos. Quais são? Vestiu a calça com pressa, saiu, ligou o carro e disse adeus àquela casa que não soube atendê-la. Então, aqui você observa que teve sentido, que houve uma sequência temporal, tá certo? Agora, para a coerência verbo-visual. Presta atenção, aqui, ó. Compatibilidade de sentido entre o verbal e o visual. Aqui, esta imagem é um quadro e diz assim, tá em francês, eu não vou ler. Não vou ler em francês, mas vou traduzir para vocês. Treinem aí na sala, quem vai ler? Ó, isso não é um cachimbo. Ó, tá dizendo que não é um cachimbo, né? Se você for atrás aí. Aí você fala assim, como que não é um cachimbo? Não, é uma arte, é um quadro, isso é o desenho representando um cachimbo. Então, há uma coerência, e tem sentido. E realmente é uma obra de arte. Então, há uma coerência verbal e visual. Coerência visual. Quando as imagens que o compõem o texto visual se harmonizam no sentido. Então, nós temos aí, né, uma coerência visual. Aí você vê uma imagem, tá certo? E essa imagem, há uma combinação, há uma harmonia em si, tá certo? Então, por isso que fala, né? No sentido, se eu tenho uma paisagem, nessa paisagem eu posso encontrar um céu lindo, maravilhoso. Será que o céu hoje está dessa forma? Só que não. O que vocês acham? Será que ele está assim, tão claro, tão azul, tão com azul? as nuvens, Acho que não, né, gente? Então, né, amados? Então, assim, vamos ver na sequência o que você, amadinho, né? Aquela hora que vocês capricham. Que é o nosso trabalhando gênero. Hora de produzir. Vocês vão produzir um texto dissertativo e o tema é este aqui: desigualdade social no Brasil, diferenças entre as diversas classes sociais estão intimamente relacionadas com a má distribuição de renda no país. Importante entender as causas e consequências da desigualdade social. O texto dissertativo ele é composto, pessoal, por 3 partes essenciais, e aí vocês não podem esquecer: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E vocês vão utilizar aqueles elementos que vão dar ideia de harmonia dentro do texto. E aqui são alguns argumentos que você pode desenvolver na sua redação. Nós temos aqui, né? Quais são os maiores exemplos de desigualdade social no Brasil? Então, a questão da favelização, desigualdade alimentar, falta de saneamento básico, ensino de baixa qualidade, menos formação, desemprego, precariedade na saúde pública, no transporte público, falta de acesso à cultura
Então, você vai escolher, não precisa colocar isso tudo, não. Tá São bom? elementos, assim, para ajudar, para fazer com que vocês... eu conheço melhor esse item aqui, então eu vou falar por aqui, vou utilizar os conectivos, e aí você vai dar uma sequência, introdução, desenvolvimento e a sua conclusão. É isso, não esqueça de utilizar, né, os elementos coesivos, né, os que são os conectivos, certinho? Ficamos por aqui, daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão. Até lá!